Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores da Rádio Divulgar.net, é com grande satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 165 com o tema Não Duvides. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é a nossa companheira Marina Ericeira. É com você, Marina, bom estudo e boas reflexões. Olá, amigos do canal Divulgar. Eu me chamo Marina e nós vamos continuar a conversar e fazer reflexões a respeito da obra Fonte Viva, Psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos conversar sobre o texto 165, que tem como título Não Duvides. E esse texto, o Emmanuel se inspira numa passagem do Evangelho que está em Tiago, capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então aqui a gente vê inicialmente que essa passagem do Evangelho nos faz pensar, refletir a respeito de que aquele que duvida, ele é ausente de convicção, ele é ausente de firmeza, ele é ausente de propósito. E por isso ele acaba sendo levado para qualquer caminho, para qualquer parte. Então, nesse sentido, ele é incerto, inconstante ou até mesmo inseguro. Essa passagem me fez lembrar também da frase do filme, do livro, da obra, Alice no País das Maravilhas, onde ela fica perguntando qual caminho ela deve seguir, e o coelho responde para ela: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho basta. Então, é essa questão do incerto, da dúvida, da pessoa que não tem propósito, da pessoa que não tem um norte, que não tem um destino, um sentido da sua existência. E nós que temos a doutrina espírita a nos guiar, a nos auxiliar, sabemos que não é bem assim, que não é qualquer caminho que serve. Que precisamos sim de um norte, que precisamos sim de um caminho, e esse caminho nos é auxiliado através dos bons espíritos, auxiliado através do nosso Mestre Jesus, que vem como guia e modelo para nos conduzir nessa caminhada para um caminho certo, para um destino certo, que é o destino da perfeição. Então vamos ler esse texto e entender um pouco mais, essas reflexões que o Emmanuel nos traz. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos nas realizações que empreendes procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. E aqui a primeira reflexão é que a gente reflita, sobre o fato de que muitas das vezes somos nós mesmos os responsáveis por instalarmos sombras sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas intenções, sobre aquilo que nós nos propomos a fazer. Porque começa pelo nosso pensamento, esse martírio, de remoermos, de ruminarmos pensamentos de que somos incapazes, de que não vamos conseguir, E o Emmanuel é muito assertivo quando ele nos diz: não permitas que a dúvida se interponha como sombra, que nos impeça de enxergar esse destino, que essa sombra venha como um nevoeiro, fazendo com que a gente não enxergue aquele ponto que queremos chegar, que faça com que a gente não enxergue o nosso propósito, no alcance do que quer que seja, daquela intenção, daquele desejo íntimo no coração de cada um de nós, do que queremos alcançar, e que às vezes nossos pensamentos eles acabam gerando esse nevoeiro sobre
o nosso propósito, sobre o alvo que queremos atingir. E vem com esse pensamento que nos traz, né, essa sensação de fracasso, essa sensação de impotência, essa sensação de que não somos capazes de chegar, né, duvidamos de nós mesmos, duvidamos das nossas potências. E é a força dos nossos pensamentos que procedem de nós mesmos e que se entranha na alma e que se entranha no nosso íntimo e que acaba por diminuir as nossas forças, por nos deixarmos inseguros, inconstantes, incertos desse propósito, desse desejo, desse alvo que queremos alcançar. E o texto continua. A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação, nesse ou naquele setor do progresso material. Mas a hesitação do mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. E aqui é interessante a gente refletir que no plano externo, nas coisas pragmáticas do dia a dia, a dúvida ela pode até ser positiva, porque ela pode fazer a gente experienciar vários caminhos, várias alternativas. E isso pode ser bom para o nosso aprendizado, para as nossas experiências, para a nossa bagagem nessa vida, né, experimental, nessa vida externa. No entanto, a hesitação no mundo íntimo, a hesitação que nos faz sermos pessoas inseguras, pessoas vacilantes, ela dissolve as nossas energias, né? Ela diminui a nossa potência, ela diminui a nossa capacidade de êxito em executar o que quer que queiramos. E Emmanuel vai além. Ele diz que essa dúvida íntima, essa insegurança, né, interna, quem duvida de si próprio, perturba o auxílio divino em si mesmo. Por quê? Como é que as leis divinas, como é que Deus pode ajudar um indivíduo que não está conectado com a sua essência, que não está conectado com o germe divino que há em si? Então é por isso que o texto diz, ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Deus não tem como ajudar uma pessoa que está totalmente desconectado com as suas potências interiores. Então é nesse sentido que, quando alimentamos esse lado inseguro, esse lado que duvida, esse lado que está incerto, nós automaticamente nos desconectamos do auxílio divino. Então é necessário que tenhamos essa confiança, né? Esse exercício de fé, esse exercício de resgatarmos essa potência de nos vermos como seres que ainda são imperfeitos, mas que são perfectíveis, que possuem esse germe divino dentro de si que os conduzirá à perfeição e que nos tornará seres perfeitos, capazes de executar tudo o que imaginarmos, né? Jesus nos disse, vós sois deuses. E é nessa potência que nós temos que confiar. É nessa potência que nós, quando estivermos inseguros em qualquer coisa, em qualquer desafio do nosso dia a dia, nos lembrarmos. Eu sou Deus. Dentro de mim há uma centelha divina que eu só preciso de tempo e de experiência para desenvolver as habilidades e as virtudes que eu necessito para eu ser como Jesus. Então eu preciso confiar nessa essência. Eu preciso confiar nesse germe que irá se desenvolver ao longo da minha existência. E assim o texto continua nos dizendo: compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente. Insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. A confiança, gente, ela sempre irá nos impulsionar para a frente. E a certeza de que, diferente do que o coelho da Alice falou para ela, que qualquer caminho serve, aqui para a gente não é qualquer caminho que serve, não. O caminho que nos serve é o caminho no bem. Insistamos no bem e tenhamos essa confiança de que
esse caminho é o que nos conduz para frente e para o desenvolvimento das nossas potências. Potências essas que nos farão perfeitos e capazes de executar coisas inimagináveis. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. E aqui vem um auxílio para minimizarmos as nossas ansiedades, para aquietarmos os nossos corações, para nos conectarmos no aqui e agora. Trabalha, espera, ama e as coisas elas irão acontecer no tempo certo. Não importa se hoje ou se amanhã, mas se você planta, um dia você há de colher, seja nessa existência de agora, sejam nas existências futuras. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo, a inclinar-nos para a negação e para a morte. Então a dúvida, meus amigos, é essa rasteira que nos coloca como inseguros, como desistentes daquilo que devemos buscar e alcançar na nossa vida, daquilo que devemos ter como propósito em nossas existências. Nós devemos então tirar a dúvida dos nossos corações e nos preencher dessa certeza, dessa fé inabalável de que dentro de cada um de nós há uma centelha divina rumo à perfeição e que possamos assim trabalhar em nossas experiências com a certeza de que iremos conquistar essas virtudes e que iremos estar cada vez mais próximos de Jesus. Então essa é a lição que o Emmanuel nos trouxe nesse texto, para que não duvidemos, para que tenhamos confiança em nós, porque tendo confiança em nós, Deus nos ajuda e Jesus, nosso irmão, estará ao nosso lado, nos orientando. Agradecemos a Marina pelo estudo e pelos esclarecimentos. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esta bela mensagem do livro Fonte Viva. Amanhã estudaremos o capítulo 166 com o tema Sigamo-lo. Quem vai conduzir o nosso estudo de amanhã é o nosso companheiro Rodrigo Lima. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Muita paz a todos.